Será que o Banco Central tá boicotando, sabotando o governo Lula? O Campos Neto inventou moda de tá atacando fogo no galinheiro do Janjo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio do Presley Cast. Tá rolando muito por aí, muito burburinho. A galera falando, ai meu Deus do céu, é Galípolo de um lado, é Campos Neto do outro, é Haddad no meio, e é Lula que vai pro hospital, é Lula que vai fechar a cabeça, que vai abrir cabeça de novo, aí a bolsa sobe por causa disso e o dólar cai. Ou seja, eu tô aqui pra ajudar vocês. Também vou falar um pouco sobre a ata do Copom, que mostra pra gente alguns indicativos de algumas coisas ali, algumas inconsistências. Até mesmo, né, galera, pra gente poder entender mais ou menos o que tá funcionando, o que não tá funcionando, observar o que tá acontecendo, até pra gente não cair em narrativa, tanto da direita quanto da esquerda, e daquela galerinha ali também que fica na meiuca ali, fingindo que não pende pra nenhum lado, mas na hora que a bananeira balança, meu anjo, tu já sabe muito bem de que lado que eles caem. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no Presley Cast. Antes de mais nada, eu quero começar, como todo episódio, agradecendo muito a todos vocês que escutam, para vocês que compartilham com os amigos de vocês, que mandam no grupo da família, que mandam no grupo dos amigos do trabalho, que comenta, que avalia, que posta nos stories. Gente, eu fico tão feliz, ainda mais quando vocês postam stories do tipo assim, estou ali fazendo meu card de hoje tá pago. Aí tem lá a foto minha com o braço cruzado assim, que é ouvir o podcast. Ô, gente, faz-me tão feliz desse jeito. Obrigado mesmo, até porque esse projeto que nasceu esse ano do podcast já tem me rendido muito frutos. A gente entrou no top das paradas do Spotify. Eu fiquei, muito feliz, né? Eu falei, caraca, velho. E entramos no ranking de educação ainda. Eu falando palavrão até dizer chega. Eu falo, como assim? Viu, mãe? Xingar também me levará longe. E aí que entra, né? Essa semana passada eu fui convidado pelo YouTube para fazer parte do primeiro encontro de podcasters do YouTube Brasil. Você não entendeu errado, tava eu lá, eu, Presley, tava os moços do Flow, tava os moços do podcast do Podpah, tava a doutora Ana Beatriz, aquela que todo mundo vê os vídeos dela e acha que tem TDAH, tava as meninas do, como é que fala? Mamilo Podcast. Só gente grande. E apareceu lá no telão, assim, bem na minha cara lá, olha, Presley, essa introdução que faz ela. Tan, 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 parece eu. Fiquei muito feliz e emocionado. Inclusive, tem um vlogzinho lá rapidinho. O primeiro vlog que eu fiz no canal na vida. Se ficou ruim, finge que ficou bom. Dê o like, sai do vídeo e vida que segue. Aí agora, por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de coisa só acontece de fato porque existem pessoas que confiam no meu trabalho, pessoas que aprovam não somente a minha forma de falar, a minha forma de me comunicar aqui dentro, mas também aquilo que eu carrego, né? Então, por mais que as pessoas às vezes falem, você é petista, você é pago pelo Lula, coisas que eu já reforcei várias vezes, mas nunca é tarde pra falar. Eu não tenho nada a ver, eu nem gosto de PT, não tô nem aí pra hora do Lula. Quem gosta de pau velho é Orquídea, para começo de conversa. Não sou pago por ninguém dessa galera. Já me chamaram para poder fazer campanha, já me chamaram para fazer outras coisas. Eu nunca fiz. Por quê? Porque economista que se preze está baseado no quê? Nos dados, na ciência. Essa é a minha formação e essa sempre será a minha posição aqui. Eu não tenho partido, não tenho interesse nenhum em me candidatar a nada, único e exclusivamente para que eu seja fiel à minha profissão, que me trouxe até aqui, e graças a vocês, ao universo, a Deus, vai me levar mais adiante também, que eu tenho conta para pagar e eu confio em vocês, tá bom? Então aí já deixa essa porra dessas 5 estrelas aí, que o próximo filho da puta que deixar 4 estrelas, o dedo vai cair, ou no mínimo vai pegar uma dermatite. Presley, você está ameaçando seus seguidores, sua audiência? Sim, estou. Não gostou? Vai nos pequenas causas. Vamos lá. Então, taxa de juros aumentou de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano. O que isso representa para a gente, né? Um aumento de 1 ponto percentual. Muita coisa. Se você já é seguidor e acompanha previamente, provavelmente você já deve saber esse mecanismo aí, porque eu canso de explicar aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Toda vez que você aumenta a taxa de juros, o crédito fica mais caro. Por quê? A taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, tanto para você emprestar, quanto para você tomar emprestado. Então, no âmbito de tomar emprestado, o crédito fica mais caro, certo? O crédito ficando mais caro, você diminui talvez ali o consumo. Porque se fica mais caro, por exemplo, você comprar um imóvel a prazo,
pegar esse financiamento para comprar um imóvel, provavelmente isso vai servir como um desincentivo, né? Você vai ficar desanimadinho, do tipo, poxa, queria comprar minha casa, minha vida, mas agora tá caro. Aí você vai deixar para comprar depois. Aí você fala, pô, então agora eu vou tirar uma bis, hein? Tirar uma bis no meu nome. Aí você vai lá, tá caro o financiamento. Agora, o inverso também, quando a gente está falando de quando você empresta o seu dinheiro, que é quando você investe o seu dinheiro, tá pagando mais. Porque, como eu falei, a taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo. Então, tanto para aquela instituição financeira ficar com o seu dinheiro, quanto para você deixar ele parado na sua mão, tem um valor daquilo, né? Quando você deixa para uma instituição financeira, tipo o Tesouro Selic, a taxa Selic aumentou 1 ponto percentual, isso quer dizer que nós vamos agora, quem tem o dinheiro investido, vai ganhar 1% a mais. Entendeu? Como é que funcionou? Rapidinho, né? Beleza. Só que nessa semana teve esse aumento da taxa de juros, a gente vai conversar sobre ele. Eu tô aqui também, olha, ao vivo e a cores com a ata do Copom. Se você estiver vendo aí pelo podcast, você vai compreender que eu estou com ela. E aí depois a gente vai conversar sobre alguns pontos ali que é de cair o cu, tá? Pra falar assim da forma bem brasileirada, como é que vocês gostam. Que realmente triste, tá bom? Começou a cair uma baita de uma chuva aqui. Eu espero que o meu querido microfone aqui de lapela bloqueie um pouco o barulho. Se não, fica aí pra vocês como é ASMR, tá bom? É música para dormir. Mas vamos lá. Primeiro, durante essa última semana, a gente teve um evento que fez com que a bolsa subisse do nada. Do nada. Se você procurar ali a trajetória da bolsa essa semana, você vai ver que ela deu um salto ali, que você fica, eita. E o dólar caiu, né? Tava 6 e alguma coisinha, aí caiu para 5,97. E aí existem duas explicações para essa, né? E aí cada um lê da forma que quiser. A primeira explicação é que, segundo o que falaram, vazaram alguns slides, alguns conteúdos, ou um slide, não sei, sobre da apresentação do Copom. E daria a entender que a alta não seria de 0,25, 0,5, mas sim de 1 ponto percentual, né? Ok. Isso faria com que as pessoas se antecipassem, né? Porque, porra, imagina só se vaza esse conteúdo e as pessoas que têm muito dinheiro conseguem entrar na fila primeiro e beber água fresca. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, jogou ali a bolsa para cima e fez com que também o dólar caísse, porque tecnicamente entrou mais dinheiro estrangeiro aqui, porque renderia mais com esse 1%, né? Então é a famosa especulação financeira no geral. E a outra explicação é que essa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve que passar por uma cirurgia na cabeça, que deu um negócio lá, né, que acho que ele caiu. E aí ele precisou passar por uma cirurgia. E aí o pessoal falou assim, vai bater as botas, né? Pronto, meu filho, foi o suficiente para investir tudo aqui dentro de novo, né? Então a gente tem essa discussão dos dois lados. Vou falar qual que eu acho? Não, vai ficar por aí, né, e tudo mais. Mas só para lembrar vocês, quando o presidente antigo ficou lá entupido, sem cagar, uns 20 dias, e tava com o abdômen aberto lá, igual a um esgoto a céu aberto, o mercado, eles não se importaram muito, não. Eles não tava nem aí para a hora da paçoca, não. Deixou rolar. Não ficou feliz, parece que até ficou triste. Mas vou deixar aí no ar pra vocês, tá bom? Outra coisa também, né? Tem muita gente que fala, mas não tem nenhuma relação. Principalmente esses economistas aí que diz que, eu não sou nem bolsonarista e nem lulista. Aí fica fazendo piadoca com os outros, né? Não gosto de não vou expor meu nome não, porque eu sou uma pessoa muito, muito tranquila. Mas, vale lembrar lá o período da pandemia, por exemplo, que quando na pandemia, eu lembro perfeitamente, cara, que eu lembro que até fiz um vídeo sobre isso na época, que quando anunciava a quebra, né, tipo, eu vou esquecer, da quarentena, né, quando anunciava, olha, agora já não é mais obrigatório, tananã, pode ficar enganado, a bolsa reagia super bem, né? Então, era quebras de protocolos da OMS para o mercado financeiro era muito bom, né? Acredito eu que, se você olhar na lógica financeira, óbvio que existe uma lógica financeira por trás disso, né? Porque se você tira uma barreira que estava impedindo as pessoas de irem ao shopping comprar, óbvio que as ações daquele shopping, daquelas lojas, do caralho a 4, vai aumentar. Só que qual é o custo disso? A galera pegando Covid, todo mundo morrendo, né? E aí o resultado você já viu o que aconteceu. 700 cabeças foram nessa brincadeira aí por conta de má gestão.
Então, o mercado propositalmente parece estar fazendo um terrorismo ali econômico, né, basicamente com a situação ali do Janjo, né? E eu quero falar com vocês sobre isso, por quê? Porque eu acho que tem muito relacionado ali com a questão da taxa de juros, tá? Porque a ata do Copom, como eu falei aqui, se você quiser ter acesso à ata para você ir observando aí depois, ou dar uma lidinha, ela agora, graças a Deus, depois de uns anos para cá, ela tem ficado bem reduzida. São 6 páginas só, onde eles vão conversando ali e falam. Só que das 6 páginas, uma é capa, a outra é botar o nome dessas cabeçadas que tá aqui, e a última são algumas coisas ali que eles arrumam, né? Então é tipo um veredito final, onde eles mostram e falam, olha, a situação é essa, a gente decidiu por causa disso, disso e disso, mas basicamente eles escrevem umas patatinas aqui que eu acho que nem eles devem saber o que está acontecendo. Mas assim, olha só esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. O cenário externo se mantém desafiador com incertezas econômicas e geopolíticas relevantes. Com relação aos Estados Unidos, permanece grande incerteza sobre o ritmo da desinflação e da desaceleração da atividade econômica. Ok, beleza. Daí, abaixo, ele fala: ademais, as respostas fiscais e monetárias recentemente anunciadas podem trazer algum suporte ao crescimento de curto prazo, mas permanecem desafios para o crescimento de médio prazo. Por fim, os dados mais recentes de diversos países corroboram um cenário de maior diferenciação nos ciclos de crescimento e inflação à medida que os choques global da pandemia se dissipam. Então, essa parte aqui, a gente já consegue entender que ele fala, olha, lá fora tá complicado, então a gente vai ter que aumentar os juros. Essa é a única parte que, se as colocações deu para mim, eu enfiava minha viola no saco e ficava quieto. Só que nós temos ali no ponto A, número 3, eles dizem o seguinte, ó. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho seguem apresentando dinamismo. Atividade econômica, o PIB está crescendo. Isso mesmo que tu ouviu, o PIB está crescendo. Mercado de trabalho, mais gente empregada. Salário real aumentando. Massa salarial aumentando. Pois é, eles usaram isso realmente como desculpa para aumentar. A inflação cheia e as medidas subjacentes se situam acima da meta para a inflação divulgada nas divulgações mais recentes. Tá, vamos lá. Por partes aqui, né? O dinamismo do mercado de trabalho segue sendo um ponto bastante debatido pelo comitê. Isso ainda é a ata que eles falaram aqui, para poder mostrar para vocês que eu não estou tirando um A disso daqui. As recorrentes surpresas de curto e médio prazo na taxa de desemprego reafirmam um mercado de trabalho apertado, com dinamismo na geração de vagas, na troca de emprego e nas contratações. O comitê avalia que o dinamismo observado no mercado de trabalho é compatível com a inflação de serviços, a qual se mantém acima do nível requerido para o cumprimento da meta de inflação. Em poucas palavras, o que ele está querendo dizer, e não vai ter nenhum filho da puta no mundo que vai falar o contrário, tá bom? Porque se falar o contrário, é mau caráter. Ele está dizendo que uma conta básica que nós fazemos na economia é salário é custo de produção. Se você tem desemprego, muitas pessoas desempregadas, as pessoas aceitam trabalhar por qualquer porcaria de valor que paguem para elas. Porque não tem, né, o que fazer, a pessoa tem que pagar, a pessoa tem conta para fazer, conta para pagar, boleto, e casa, e criança, toda essa papagaiada que a gente já tá cansado de saber e tá cansado de estressar. Se você tem um cenário de desemprego mais baixo, sabe o que acontece? As pessoas podem escolher um pouquinho mais se precisam se sujeitar a determinadas coisas ou não. Em poucas palavras, aquele dono, por exemplo, de uma grande loja de departamentos, por exemplo, provavelmente, ou daquela rede de supermercados, provavelmente ele vai ter que pagar um salário maior para que as pessoas façam o trabalho que ele não quer fazer, mas que é um trabalho necessário para que haja essa determinada prestação de serviços. Então, em poucas palavras, o que a gente pode entender dessa parte ali do dinamismo do mercado de trabalho? Se você tem um componente base, que é o salário, aumentando, dentro desse cenário em que as pessoas estão ganhando mais, a renda está maior, inclusive para ser convertida em consumo, eles falaram, vamos aumentar a taxa de juros porque o mercado de trabalho está muito dinâmico.
E isso vai pressionar a inflação, que vai atrapalhar a meta de inflação. Até aí tudo bem, se não tivesse outra forma. Porque a inflação de serviços, ela corresponde um aumento do outro lado, que é aumento de consumo, geração de renda para outros segmentos. Então, se você tem salário mais caro de um lado, a pessoa vai gastar mais num sacolão, mais numa loja de roupa e por aí vai. É diferente de quando aumenta, por exemplo, o preço do petróleo, o preço da soja, que são setores às vezes muito concentrados, que esse dinheiro não vai, esse aumento não vai para a população, para o trabalhador que vai converter em consumo, mas sim que vai para a galera que vai já para o agronegócio, que vai puxar para si essa conversão. Então observa que essa questão aqui que eles deixam pontuados, né, e esse trecho que eu falei tá para caso quem ver, né, tá no ponto B, no ponto 11, B11, né? E aí, eles falam também em uma coisa aqui que eu achei... Ai, gente, olha, eu não vou ler a ponto não, porque eu sei que isso vai ficar chato pra cacete pra quem tá ouvindo aí do outro lado. Mas são coisas que eu falo, cara, muita gente desempregada é bom pra essa galera, porque vai pagar um preço de salário baixo, vai ficar todo mundo ali meio que com os periquitos quieto, e aí dane-se, entendeu? Dane-se, porque o preço está baixando. Só que você tem como operar em outras vertentes para poder controlar a inflação também. Não necessariamente dando uma porrada né, de juros na cabeça do trabalhador, né? Então, a folha de pagamento caindo para essa galera, que principalmente é a galera que tem o telefone central, sabe? Se é que vocês me entendem. Então a preocupação, na minha opinião, quando eu leio uma coisa dessa, não é de fato sobre diretamente impactar a inflação, mas é usar a baixa de salários como... usar, na verdade, a inflação como talvez um brasão, mas estão mirando de fato nos salários, né? Por conta dessa questão da inflação dos serviços, né? E aí eles reconhecem também, em alguns pontos ali, que é uma inflação de custo, né? Então qual que é a diferença quando a gente está falando de inflação de custo e inflação de demanda, que eu falo isso tem tempo aqui, e às vezes eu fico, cara, não é possível, eu devo estar muito errado. Aí eu pesquiso nos artigos científicos de fora, dos de dentro, e tá todo mundo falando a mesma coisa, eu falo, gente, não é possível, cara. Inflação de demanda é assim. Eu decidi vir aqui no meu podcast. Vamos supor que meu podcast tem milhões de ouvintes. Se Deus quiser, em breve terão, né? Milhões de ouvintes e pá. E aí eu chego aqui e falo pra vocês assim, gente, se vocês, porventura, comer todo dia de manhã metade de um melão, vocês vão ficar mais ricos. Concorda comigo que todo mundo quer ficar mais rico? Todo mundo vai fazer o quê? Comprar melão. Então, imagina o hortifruti do seu Fernando, como é que vai ficar? Ele vai ter que jogar o preço lá em cima do melão, porque terão poucos melões disponíveis. Então, como tem mais gente querendo comprar melão, ele pode colocar um preço mais alto, porque a oferta de melão, né, eles têm que plantar o melão, tem que regar, vem sol, entra dia, sai dia, não sei como é que funciona, se é em cima, se é embaixo da terra, planta, colhe. Não é de uma hora para outra, rápido, igual tal qual moe caldo de cana. Então, entenda que a inflação de demanda, ela acontece, ela vai jogar o preço para cima, porque existem mais pessoas querendo comprar desse item. A inflação de custos já é diferente, que é a inflação do lado da oferta. Que é o quê? Usando o exemplo do melão, suponhamos que aconteça uma chuva muito forte e acabe com a plantação de melão. Estou falando limão toda hora. De melão. Suponhamos que as sementes do melão fiquem mais caras. Que o dólar suba e deixe mais caro o fertilizante para plantar o melão. Tudo isso compõe ali hipóteses de inflação de oferta. Por quê? Porque o custo para produzir aquele item aumentou. Então o preço dele aumentou por conta desse fator. Por muitos e muitos anos, a nossa inflação é uma inflação que nós chamamos de híbrida. Ela é uma inflação bi. Vou chamar de uma inflação de bi, né?
Por que ela é uma inflação bissexual? Porque ela pega os dois lados ali. Ela pega um pouco o componente da oferta e um pouco o componente da demanda. Como assim um lado da oferta, né? Então vamos falar do preço da carne que tem aumentado aí na carne de boi, né? A carne de boi ela tem aumentado porque você tem problemas climáticos, né? Eu tenho um vídeo no meu canal falando exatamente sobre isso, do porquê que o preço das coisas está mais caro agora. E aí você aumenta, você diminui na verdade, né? Você aumentou a quantidade de queimadas, de crimes ambientais e tudo mais. Diminuiu a quantidade de pasto, diminuiu a quantidade de bois plantados lá, como eu gosto de brincar. E isso fez com que a quantidade de bois na economia ficasse menor e, obviamente, que vai disponibilizar uma quantidade menor e o preço sobe. Quando a gente coloca isso em perspectiva, com o aumento também da demanda, existe também um aumento da demanda no caso do boi, né? Que é, as pessoas estão mais empregadas, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, tem o aumento dos programas sociais. Tudo isso gera um impacto ali na demanda, ou seja, mais pessoas querendo comprar. Então as pessoas às vezes que antes estavam só comprando ovo, agora conseguem comprar talvez uma carne de segunda. Aquela pessoa que comprava uma carne de segunda compra uma de primeira e por aí vai. Só que o impacto dentro dessa conta e desse exemplo que eu estou dando, majoritariamente vem do lado da oferta. Então, a gente usa na economia aumentar a taxa de juros como receituário para uma inflação de demanda. Porque se eu aumentar a taxa de juros, subiu lá. O Banco Central falou, e aí galera, Copom decidiu aumentar 1 ponto. Nem que eles aumentam 1 ponto percentual, lotou de pasto, cheio de boi agora, plantou um monte de boi lá? Não. Encheu de pedaço de contrafilé, de lombinho moído, de chã, pá de dentro, pá de fora, lagarto assado, lagarto plano, redondo, nas gôndolas do supermercado, dos açougues e adjacências? Não. Então, o componente, o choque, é como se você estivesse tentando matar um mosquitinho, vou usar até a palavra, como é que fala aquele bicho lá, aquele percevejo, que muita gente conhece como Maria Fedida, com uma bazuca. Agora, pergunta se quer agir, se quer fazer alguma coisa pelo outro lado. Por isso que conversar, essa ideia de Banco Central independente, muitas das vezes a gente fala, tá, independente para quem? Né? Como já dizia a nossa saudosa Maria da Conceição Tavares. Por quê? Se porventura a meta do Banco Central é fazer com que a inflação chegue próximo ali da meta e fique dentro da meta, não pode ser só nessa base ali, né? Então você tem que conversar entre os poderes, entre os pontos que estão conversando em relação a isso ali. Na própria ata do Copom, eles ainda mostram pra gente que fala, olha, a estiagem aumentou o preço das coisas, né? A questão dos problemas climáticos aumentou o preço das coisas. E eles ainda deixaram no indicativo a bandeira tarifária, ou seja, a conta de luz pode ficar mais cara nos próximos meses. E aí eu te pergunto, que diabo tem a ver isso com demanda? A conta de água, a conta de luz vai ficar mais cara porque a gente está exigindo mais luz no sentido geral? Não necessariamente. O consumo pode ser o mesmo, mas é um problema de estiagem. É um problema típico. Até porque, né, a geração de energia aqui ganha investimento à beça para poder... Não vou nem entrar nesse mérito. E aí eu pergunto para você, tá bom, beleza. Eles já estão ali indicando tanto essa questão climática, a questão desse ponto que eu falei da bandeira tarifária. Eles já estão mostrando ali coisas que não estão muito relacionadas. Então, mais uma vez, eles estão dando tiro de bazuca para cima e para baixo para matar percevejo, para atingir carrapato. E quando você aumenta a taxa de juros, né, que aí que é o problema, eles falam, beleza, né, vamos aumentar a taxa de juros, certo. Observou que esse contexto de criar uma recessão, ele mostra pra gente algo muito importante.
que quando você cria uma recessão, você quer diminuir a atividade econômica, como eles usaram o dinamismo, você tem um problema muito grave ali, que é as pessoas param de comprar. Pensa aí, se você tem o seu trabalho, se você diminui 15% do faturamento, caso a taxa de juros afete o seu negócio de forma direta, porque de indireta vai afetar também, mas 15% de direto ali. Será que isso não vai te dar um prejuízo a ponto de, por exemplo, o seu caixa do próximo mês estar comprometido? E quando o caixa das empresas está comprometido, a quem eles recorrem? Isso aí que você ouviu mesmo, na tua cabeça. Banco, sistema financeiro. Quando eles recorrerem agora no sistema financeiro para falar assim, e aí galerinha do canal, bacana aí, né? Tô com problema aqui nas pernas aqui para andar com a minha empresa, faz aí um pix aí para mim de 10 mil para me dar um capital de giro maneiro aí para eu passar o mês, para eu poder pagar os boletos que estão atrasados, para eu poder comprar mais produto, matéria-prima e os caralho a quatro. A taxa de juros vai estar mais alta. Ou seja, você cria uma recessão dentro da recessão. Olha o moinho de bosta que eles vão se enfiando, né? E aí as pessoas estão pagando o crédito mais caro, as dívidas ficarão mais caras, e enquanto isso, a proposta, que de acordo com o que eles falam, né, é que por conta desses fatores que eu mostrei ali e falei para vocês no comecinho, à espera de mais 2 aumentos de 1% percentual no ano que vem. Então, ou seja, ela pode pular de 12 para 14,25 em 2 tacadas. E isso me deixa um pouco frustrado, porque tem muita gente falando, é o Campos Neto, o Lula tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu entendo a revolta de todo mundo, eu também não gosto do Campos Neto, acho ele um cara que não é extremamente técnico no sentido de ser um economista que tenha, ser um presidente do Banco Central que tenha esse respaldo para entender não somente que o Banco Central é uma instituição que tem que fechar a planilha, mas é uma instituição monetária, a maior do país, que qualquer decisão que eles tomem lá afetem milhões de brasileiros. A gente precisa sair dessa cirandinha e achar que o Galípolo, por exemplo, vai fazer diferente. Ele mesmo falou, gente, olha, tem que fazer deixar isso daí nos caminhos que tá andando. Ele fez parte dessa diretoria também. Essa ata que eu li está assinada por ele também. Então, quando a gente está falando dessa alta, tanto para o próximo ano, tanto das últimas que já aconteceram, a gente não está falando de uma economia que está pensando em plano de Estado. O que seria um plano de Estado, que é o que eu defendo? É fazer com que a gente repare todas as arestas, tal qual até mesmo estão fazendo com a reforma tributária, sem pensar de fato no que vai acontecer na popularidade. E era esse o ponto, eu acho que principal quando a gente tá falando de política. E é uma coisa que eu só não falo nunca, porque eu nunca sei o dia de amanhã, né? Mas a minha vontade é de soltar um nunca entraria em política por causa disso. Porque as pessoas não estão focadas em fazer planos de Estado. O que é um plano de Estado? É fazer política pública pensando em melhorar, em sanar problemas, em não se reeleger. E o que está acontecendo agora, e aconteceu com o Bolsonaro, com o Temer, com o Dilma, com o Fernando Henrique, com o Collor, com todos eles, foi exatamente isso. O Lula também é plano de governo. É plano para poder fazer com que haja reeleição, com que consiga colocar um sucessor, uma sucessora. Então, quando a gente sai desse escopo, a gente consegue entender que quem está lá de fato não é o PT, o PL, o PSDB ou o PDT do querido parisiense Ciro Gomes. Tá ali, é o grande capital financeiro. É a Faria Lima que tá ali fazendo o dinheiro rodar, que especula para fazer com que a bolsa suba, caso porventura o Lula fique de errado na coisa dele, na cirurgia dele. É a galera que especula, que faz a transação, que joga o dólar lá para cima, única e exclusivamente por conta da situação do pacote fiscal do Haddad, que inclusive, por conta dessa última alta, foi quase que anulado. 70% da economia que o Haddad disse que vai acontecer vai ser tomado, 50 bilhões vão ser tomados do dinheiro do orçamento público, do nosso saudoso dinheirinho, para pagar a dívida pública.
Como assim pagar a dívida pública, Presley? Lembra que eu falei que as nossas dívidas ficam mais caras? As dívidas do governo também ficarão mais caras. Porque a taxa de Selic, a taxa de juros, ela vai basicamente falar sobre a nossa dívida e também todas as demais da economia. Então, quando você fala, lembra lá que eu falei que os nossos investimentos vão ficar mais caros, vão ficar mais rentáveis também? Desculpa. Inclusive, a gente está com promoção em dezembro, 50% de desconto no curso Investidor de Primeira Viagem, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você colocar, para você conferir o que está acontecendo. A gente está com 2 promoções de Natal, o curso Investidor de Primeira Viagem, que te ensina a investir do básico ao avançado, e também o curso Aposentando, onde eu te ensino a planejar a tua aposentadoria, para que você veja lá, tem uma planilha linda que eu desenhei lá bonitinha para você colocar todas as suas informações, e aí aparece lá, mês a mês do quanto que falta para você, o quanto você tem que depositar lá, mês a mês bonitinho, onde você pode investir de acordo com a tua realidade, para você ter uma aposentadoria muito massa, tá bom? Os dois estão com 50% de desconto durante o mês de dezembro até as vagas acabarem. Vagas limitadas não é porque, ai meu Deus, estratégia de marketing, gatilho de urgência, de escassez, dos caralho a quatro. Não porque vocês sabem que eu não sou dessas coisas. É porque quem faz o suporte de tirar as dúvidas sou eu. O suporte técnico é a minha equipe. Agora, o suporte, quem faz ali, conversa com vocês, tira dúvida. Ah, Prazer, fiquei com dúvida em relação a esse tipo de investimento. Aconteceu isso, apareceu aquilo outro. É assim mesmo, tô com medo, papapá, segura minha mão. Essa pessoa sou eu e eu não dou conta de fazer isso com muita gente, né? Então, gostaria muito, mas por hora não consigo. E também prefiro fazer isso eu mesmo, tá bom? Pra vocês verem como é que eu sou gente boa, maneiro com vocês. Tá. Lembra que eu falei dos investimentos? Os investimentos vão pagar mais, né? Então, se o investimento vai pagar mais, as pessoas que vão pagar ali no Tesouro Prefixado, no Tesouro Selic, vão receber mais. E o governo vai pagar. O Tesouro vai pagar. Então todo o dinheiro que o Haddad está cortando de tudo quanto que for canto, que não sei o que, não sei o que lá, toda aquela questão do reajuste do salário mínimo, que vai ter o teto agora, a questão da bônus salarial e todos os outros cortes vão ser simplesmente anulados por conta disso. Agora pergunta se o mercado fez festa. Pergunta se eles ficaram, ou se eles ficaram, fez festa não que eles fizeram. Agora pergunta se eles ficaram tristinhos, e jogou a bolsa lá no chão e o dólar bateu 9,99. Não aconteceu isso. Daí eu te pergunto, faz sentido? Não faz sentido. Então, toda vez, o debate sempre vai se concentrar em quem paga as contas aqui no Brasil. E, geralmente, nós pagamos as contas de quem já está rico para que eles fiquem mais ricos. Viu aquele esquema que eu falei da questão da atividade econômica? Quando você dá um choque nos juros, principalmente de uma forma alta como esse que está acontecendo agora, você joga a taxa de juros para cima, você dá um choque batata na economia. Isso vai levar para a ruína vários negócios que vão ter o problema agora na folha de pagamento, na folha de nos empréstimos, dívidas, né? Nos últimos 2 anos, o número de empresas que foram abertas aumentou bastante. Inclusive, vale lembrar que boa parte das empresas que empregam hoje no setor de serviços são as empresas micro e pequenas empresas. Essas empresas vão se encontrar em dificuldade. E aí, qual vai ser a notícia daqui a alguns anos? Você pode salvar esse vídeo, tá? Talvez um aumento de desemprego, talvez uma queda no número de empresas abertas ou abrindo, e o número de falências talvez aumentando. E óbvio que vão atribuir isso, vão jogar na cara da galera e vão mandar fazer o L. Então, já se prepara aí, porque você já sabe do porquê e qual é o motivo em relação a isso, tá? Só que o que vem é basicamente toda essa trajetória que eu falei. Não tem como, e o Brasil está conseguindo fazer uma coisa que é muito, muito interessante, que é gerar um crescimento econômico, tal qual a própria ata do Copom está falando isso, que está acima das expectativas. E crescer numa economia subdesenvolvida, com todos os problemas que estão sendo envolvidos internacionalmente, é guerra na caixa-prego, na casa do caramba e na casa do cacete, é problema de briga de BRICS e não sei o que, aí dólar, aí crescer num ambiente desse, com uma taxa de juros de 12%, cara, é assoviar espacana. E a gente tem crescido o PIB. Então imagina se a gente não tivesse essa trava, essa crise artificial, se assim a gente pode chamar,
o quanto não seria melhor. E é por isso que eu falo que o Banco Central ele não é independente hoje. A nossa estrutura financeira ela não é independente, né? Então, basicamente, o que acontece é, um dos maiores bancos do mundo declara, por exemplo, essa semana para os jornais brasileiros, que o aumento da taxa de juros vai contribuir para garantir que o Brasil vai crescer menos. Então, assim, você está torcendo para o seu time perder. Vou reformular. Vou usar um exemplo um pouco mais chocante, um negócio mais polêmico. Quando esse executivo de um dos maiores bancos do mundo fala que o aumento dos juros deve contribuir para garantir que o Brasil não cresça, é basicamente o mesmo do que você desejar que seus pais morram para que você tenha acesso ao seguro ou talvez a uma herança. É basicamente isso. É aquela ideia do tipo, nossa, meu pé está crescendo. Ao invés de você comprar para o seu filho um sapatinho maior, você vai cepando os dedos dele. O que você acha de fazer isso? Pois nosso sistema financeiro está basicamente usando esse artifício, essa artimanha, para tentar controlar a inflação, sendo que existem outros meios. Como eu falei, a gente precisa entender que isso é extremamente preocupante. Até porque as pessoas não entendem que as decisões tomadas dentro de pequenas reuniões do Copom, pequenas reuniões, pequenos almoços entre Haddad com Campos Neto, com André Esteves e com vários outros grandes bilionários do Brasil, vão mostrar pra gente que a vida de milhões de brasileiros não importa. Não importa, mas sim o que importa de fato é fechar uma planilha, talvez. E eu não tô falando isso pra desenfrear gasto, não tô falando isso pra poder fazer a pachorra, a casa do cacete com a economia. Muito pelo contrário. Nós estamos, diferente do que falam, não estamos gastando muito. O investimento em saúde e educação faz parte daquilo que eu falei lá atrás do plano de Estado. Um país sem investimento em educação, ele não é um país fadado ao crescimento. A Índia, eu já usei aqui esse exemplo, a Índia é um dos países que mais investe em educação. E hoje você vê a economia de lá crescendo. Você vê as pessoas saindo de lá e se tornando CEOs em grandes startups, tendo várias empresas. A Índia, principalmente, pode ser um dos grandes rivais lá do topo da galera dos Estados Unidos e da China justamente por isso. Investimento em educação. Então, se você tira esses mecanismos de controle e de responsabilização e começa com essa briguinha Vasco, Flamengo, Lula, Bolsonaro, não sei o quê, Campos Neto, e não entende que tá todo mundo seguindo a mesma lógica, acho que a gente não vai conseguir discutir muito. Óbvio, não tô falando isso pra gente poder ir pra rua agora e fazer, não é 20 centavos e pedir impeachment do Lula, não é isso. Até porque o Lula também tem uma visão um pouco mais aproximada disso que eu tô falando. Mas ele cede, e é por isso que eu sempre falo, e é uma das causas de que por isso eu já falei várias vezes, gente, eu não tenho nada a ver com petista, eu não sou petista, eu não gosto. Por quê? O Lula, ele é o pai dos pobres, mas ele é a mãe dos bancos. Se você procurar ali rapidinho no Google, depois você vai achar, no governo Lula, os bancos, muitos deles, triplicaram a sua lucratividade. Não os recente, os outros. Então eu te pergunto, o que a gente pode fazer nessa questão? A gente precisa entender como sociedade, de fato, o dinamismo das coisas. Entender o funcionamento da economia. Entender que, por mais que estejam falando que o aumento da taxa de juros, que é o que estão vendendo por aí, precisa ser feito porque a economia precisa ser travada. E aí vem falar com palavras bonitinhas como... que eu já vi aí um monte de influenciador de economia falando, mas a gente precisa aumentar a taxa de juros para tirar dinheiro de circulação. Isso é um termo difícil, academicista e arrogante para falar exatamente isso que eu falei. Que é tirar dinheiro das pessoas, fazer com que elas deixem de comprar, fazer com que essas pessoas deixem de trabalhar, e aí você realmente tira dinheiro. Agora, não vi ninguém falando para diminuir o preço da carne e lá talvez retirar a isenção tributária de várias empresas ali do setor alimentício que consegue ali um monte de sandice
que só consegue ali, olha, na base da canetada, nas prefeituras, nos caralho a quatro, e não paga imposto disso, daquilo, outro. E aí, enquanto isso, o pequeno e o microempresário tomam na tarraqueta. Por quê? Porque a conta tem que fechar, porque o pacote fiscal tem que rodar, porque a meta de inflação tem que estar ali dentro do negócio que não... Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, pra mim, como economista, eu vejo umas coisas assim, eu falo, cara, é muito triste enxergar que, por exemplo, hoje a discussão da taxa de juros esteja tão emaranhada nessa questão de narrativa que as pessoas achem que falar que uma taxa de juros mais baixa vai fazer com que a inflação fique muito alta porque as pessoas estão comendo. Então, assim, sendo que nós somos nós somos o celeiro do mundo, cara, a gente produz comida aqui dentro. Não era pro preço do alimento estar assim do jeito que tá. Então você entende que as coisas não batem, mas bate muito bem na conta bancária de quem já tem muito dinheiro. E daqui pra frente, os próximos 2, 3 anos, esses grandes bilionários, grandes milionários, vão ficar mais milionários por causa disso. Até porque, se você tem 1 milhão na conta investido, isso vai te render 100 mil. Muito mais do que 100 mil. Que vai sair dos cofres públicos. Então você tá vendo que a conta, no final do dia, vamos tirar da população, que é a maioria, um pouquinho ali, um tantão aqui de cada um, que vai juntar na mão de poucos e vai fazer uma grande diferença. É como se cada um de nós desse um saco de farinha para contribuir para que eles façam um banquete cheio de pão, bolo, torta e o caralho a quatro. Então, eu não tô falando isso no lúdico, pra gente achar que, quem é essa instituição? São os grandes ricos aqui mesmo. São as pessoas que estão agora, nesse momento, que vão passar Natal, que vão passar Réveillon, com os diretores do Banco Central, com os formadores de política, do governo Lula também, com a galera do Congresso, que aprova e desaprova o orçamento, reforma tributária. Enquanto isso, as pessoas ficam completamente alienadas sobre pontos que não fazem nem sentido. E é por isso que existem todas essas cortinas de fumaça chamada ideologia de gênero, não sei o que de armamento, não sei o que de aborto, não sei o que de não sei o que lá, que são pautas pra lá de importantes, mas, meu amor, o que é mais importante do que o acesso à comida? Tá entendendo onde eu quero chegar? Então é desestimulante porque o interesse de fazer mais dinheiro, e eu tava vendo, por exemplo, óbvio que eu vou usar o Elon Musk como coisa, né? Como referência, mas se ele parasse de trabalhar agora, todo o dinheiro que ele tem, se ele começasse a gastar, acho que demoraria mais de 6 mil anos para ele conseguir gastar mantendo o estilo de vida dele, né? Eu não li essa pesquisa, só vi algumas manchetes e vi por alto assim, passando, mas o número eu já falei, cara, é isso, sabe? Você imagina, 6 mil anos, e ele vai viver o quê? 100, 120, estourando. Mas a fortuna dele vai ficar perpetuada por 6 mil anos, mesmo que ele não mexa uma palha. Tá entendendo? Então, hoje, talvez aquela pessoa que talvez você, aí do outro lado, possa perder o seu emprego por causa disso. Porque para manter a meta de inflação, eles têm medo de mexer em alguns outros pontos que são, às vezes, mais dificultosos. Então, é mais válido numa reunião, numa canetada, aumentar a taxa de juros e fazer com que a população inteira tome no chibio. Mas ali, a planilha do Excel tá ali do jeito que eles queriam. Então é isso, gente. Na semana que vem eu volto com mais um episódio pra lá de estimulante, que eu sei que vocês saem aqui dos episódios, por um lado, felizes porque entenderam, mas do outro, puto da vida, porque, né, às vezes a ignorância também pode ser uma bênção, né? Ou seja, dependendo do conhecimento, é melhor não conhecer, porque talvez seja essa a causa da nossa ansiedade, dos nossos problemas psicossomáticos. Mas, de toda forma, espero que tenham entendido. Comentem bastante, enviem para alguém que precisa consumir esse tipo de conteúdo e também entender, obviamente. Como eu falei, aqui é um ambiente também para debate, então se você não concordar, a gente pode discordar de forma respeitosa, contanto que você permaneça no nível de respeito, e isso é maravilhoso. Se você me xingar, obviamente que eu vou xingar você 7 vezes mais, e dependendo do xingamento eu posso até processar você. Inclusive eu tô querendo viajar de novo às custas de alguém, então quem quiser também me xingar, a hora é agora, porque eu já aciono o jurídico antes deles entrarem de recesso, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo episódio do Presley Cast. Muito obrigado por ter escutado até aqui, até mais. Beijo no coração e até a próxima.